Ok, pessoal, então chegamos aqui às entrelinhas de terça-feira desta quarta lição do terceiro trimestre de 2018, perante o Sinédrio. A linha da lição vem marcando, então, a presença de Estevão diante de um Sinédrio. E no seu discurso, ele acaba até tomando um papel, a lição traz de Riv, ou eu não sei como pronuncia isso aqui, mas ou seja, é um profeta. Praticamente Estevão desempenhou um papel de profeta diante daqueles homens com as palavras que ele colocou. Nós vamos trazer então aqui nas entrelinhas, explorar melhor esse discurso de Estevão, verificando quais são as acusações dele, que ele recebeu, as principais acusações, que eram muitas, e as réplicas, como Estevão pontuou cada acusação e mostrou para aquele pessoal do Sinédrio que realmente quem estava errado não era Estevão, nem era o caminho, nem a seita de Nazareno. Eram, na verdade, eles que não estavam entendendo nada da palavra de Deus. Ok? Então vamos começar lá as acusações. Então vamos lá. Primeiramente, a gente já falou que tem o ministério escatológico, Estevão. Isso. Nós vamos explicar esse ministério escatológico. Está diretamente ligado com essa questão do Rib ou Riv, porque se escreve com um Resh, um Yud e um Bet. O Bet, ele tem som de V ou ele tem som de B. O autor aqui optou pelo B, Rib. Só que o que acontece aqui? Ele foi levado para o Sinédrio e ele foi acusado. Ocorre que esse trabalho escatologicamente, na verdade, Estevão, ele estava ali desempenhando, era um juízo, estava dando uma última oportunidade para aquele povo aceitar algo. Inclusive como entrelinha, nós vamos trabalhar isso, vocês vão entender melhor. Nós tínhamos discutido, que na lição anterior nós analisamos o discurso de Pedro, que era um discurso ao arrependimento. E agora Estevão, o discurso dele não era muito de arrependimento, não. O discurso dele era assim, acusação mesmo. E o discurso de Estevão está ligado a Levíticos 26, a Deuteronômio 28 e também há uma escatologia, há uma profecia do livro de Daniel. O Navi era profeta. Estevão, de diácono, de um ministério de diácono, podemos dizer assim, a um ministério profético. E isso nós vamos encontrar na Torá e nós vamos encontrar nos profetas também, aonde que está isso, fundamentação disso. Primeiro vamos lá, as acusações. Vamos entender bem que nós temos que linkar o livro de Atos com Levíticos, com Miqueias e com Daniel para a gente entender esse ministério de Pedro. Atos 6:11. De Estevão, desculpa. Então, subornaram os homens para que dissessem, ouviram proferir palavras blasfemas contra Moisés, gravem isso, Moisés e contra Deus, contra Yahweh, contra o Eterno. Era acusado de blasfêmia. E veja que foram subornados, Tá, Atos 6:13. E apresentaram falsos testemunhos que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar é o templo, ou seja, é o Mishkan, e a lei. E a lei aqui é a Torá. Então vamos agora ver como Estevão responde. Ele foi indagado, Caifás estava lá, o mesmo que matou o Eterno, era o Gadol Kohen, era o sumo sacerdote. Então vamos lá, Atos 7:2. Querigma é um tipo de discurso que não há contestação. É algo que era aceito pelos que estavam ouvindo. Ou seja, essa primeira parte aqui, os acusadores, é algo incontestável. Ele começa a trabalhar com textos, justamente, da Torá, porque ele é acusado de descumprir a Torá. Então veja bem, Atos 7:2. E aqui a gente vai unir com as outras acusações também. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Então o que ele está dizendo aqui? Que Abraão, para obedecer a ordem do Eterno, ele teve que o quê? Abrir mão de morar junto com a sua parentela. Ele saiu da zona de conforto, sem saber para onde ia, sem saber o porquê, obedeceu o Eterno. Atos 7:8. E deu a aliança da circuncisão. Isso aqui também vai ser importante. E assim gerou Isaac. Agora a gente está vendo os patriarcas. Circuncidou no 8º dia. Isaac e Jacó os 12 patriarcas. Aqui ele faz um link com o patriarca. Grava esse ponto da circuncisão aqui.
circuncisão, porque vai mais para frente no discurso dele, ele vai falar do incircunciso. Então vamos lá, Atos 7, 9. E os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E no discurso dele, justamente essa noção. Deus tem a capacidade de transformar maldição, vinda seja de Satanás, seja dos homens, em bênção. Foi justamente o que aconteceu com José. José foi uma bênção para os egípcios, e não só uma bênção para os egípcios, mas para a sua própria casa, naquele período de seca. Mas veja bem, José também teve que abrir mão, aqui não por vontade própria, mas ele teve que abrir mão da casa de sua parentela em função de que foi forçado pelos seus irmãos. Então agora Moisés, Atos 7, 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Aqui no discurso dele, Moisés também abriu mão. Abriu mão de quê? Abriu mão de toda a instrução egípcia, abriu mão da corte egípcia. Ele vivia nos palácios, né? Exatamente. Comia, fazia parte da corte. Então a gente vê aqui Abraão saindo de Ur, a gente vê aqui José, o Egito, que abriu mão também, e agora a gente vê Moisés, que também abriu mão. E qual era o problema desses sacerdotes? Eles não queriam aceitar uma Mashiach que renovava a aliança, uma Brit Hadashah, uma aliança renovada, e em função do quê? Em função de que eles tinham interesses políticos, interesses financeiros e outros tantos interesses escusos. Então, quem é que estava desrespeitando a Torá e os patriarcas, no caso, e Moisés? Quem que estava blasfemando contra Moisés e contra a Torá? Eles. E ele se utiliza de um querido. Atos 7,43. Vamos lá, Atos 7,41. E naqueles dias fizeram bezerro e fizeram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Porque ele era acusado, né, de ter blasfemado contra o santo lugar. Exatamente. Agora aqui, Atos 7,43. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. Ele foi acusado, lembra lá atrás, de que ele estaria blasfemando contra o tabernáculo. Então a gente tem aqui idolatria do bezerro, e aqui um tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vos fizeste para adorar. Transportai-vos-ei para além da Babilônia. Então a gente tem aqui o bezerro de ouro, e a gente tem Moloque, abominação amonita. O que ele está querendo dizer aqui? Não. Quem nega o Mashiach, quem nega o Eterno, quem não abre mão do Corbanote por amor ao Mashiach, na verdade, eles é que estão sendo blasfemos, politeístas, estão blasfemando contra o tabernáculo. Profanando o tabernáculo celestial. E ele faz essa comparação, veja o seguinte: continuar com o Corbanote após o Mashiach seria abominável como era aquele tabernáculo de Moloque. Então vamos lá. Último slide. Aqui, Atos 7, 51. Ele foi acusado. Lembra que ele fala lá atrás, quando ele fala dos patriarcas, ele fala da circuncisão no 8º dia, coisa e tal. Agora aqui, lembra que ele foi acusado contra a lei? Agora olha só, Atos 7, 51. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração. Se eles são incircuncisos de coração, então eles estão contra os patriarcas. E ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Tudo aqui. Esses vossos pais aqui, ele não está se referindo aos patriarcas. Ele está se referindo àqueles que adoravam bezerro. Ele está se referindo àqueles que renderam culto à abominação amonita, a Moloque. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Nesse momento aqui tem um detalhe, né, que eles já estavam com um ódio tremendo, porque eles estavam sendo acusados. Estava vendo aqui aquela inversão. Ele foi lá Estevão foi lá para ser julgado, e eles é que estavam sendo julgados escatologicamente, no sentido espiritual. Legal. Isso efetivamente estava acontecendo. E pouco antes deles matarem Estevão, ele vê o céu se abrindo e ele vê a mão, o Mashiach, a mão do
Pai, nós vamos desenvolver um paralelo disso, dessa visão de Estevão com a visão de Paulo, e nós vamos continuar falando desse ministério escatológico de Estevão no próximo dia de semana. Eu queria marcar aqui, né, nesse discurso de Estevão, né, que ele era teoricamente um diácono. Vamos fazer um anacronismo, né? Permita-me fazer isso. E o que eu aprendi bastante nessa análise, nessas reflexões, é que, pessoal, dentro da igreja não deve haver hierarquia quanto à santificação e ao conhecimento da palavra. Porque você vê, os 12 apóstolos tinham falado assim, ó, você vai cuidar da mesa e nós vamos cuidar da palavra. Então, assim, teoricamente era para estar um dos 12 aqui testemunhando. Porque na nossa igreja, às vezes, né, nas igrejas, o pessoal fala, o ancião é um cara iluminado, né? Aí o diácono é assim, a zeladora, então, pessoal, né, na comunidade, cada um tem a sua função. E cada um tem que desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Agora, essa função não lhe santifica mais ou menos que as outras funções. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Então aqui o que eu percebi, assim, o Estevão, um diácono, teoricamente, né, que era só um diácono na visão humana, foi usado agora praticamente como profeta para cumprir uma profecia, né? Também ele como profeta profetizando e na verdade ele fazendo parte de uma profecia já falada. Então nos deixa essa lição de que... Só um detalhe, nós vamos entender nos próximos dias da semana que existia um conflito anterior, existia uma escatologia anterior que acabou culminando isso aqui. Isso aqui foi a conclusão, mas tudo isso já estava previsto. Previsto, né? Ou seja, nós aprendemos que todos nós devemos ter, sim, a comunhão e o conhecimento da palavra. E essa é a função aqui do canal Entre Linhas. É tentar trazer para você os assuntos da lição da Escola Sabatina de uma maneira muito mais profunda, nas entrelinhas mesmo, mas não um assunto desligado da linha. Então você aprende muito mais e espero que você esteja gostando. E se você realmente estiver gostando, né, para o que você está fazendo aí. Se você está ouvindo no fone de ouvido, volta a sua visão para a tela, pega o seu celular, se estiver assistindo o celular, vire ele aí na vertical, clique em gostei. No computador já está disponível, é só rolar a página, gostei. Se estiver na Smart TV, clica, mais opções, gostei. Isso é muito importante, faça isso com todos os conteúdos aí no YouTube que você curte, que você gostar, porque isso ajuda muito o canal que você está assistindo. Ok, pessoal? Lembrando que é uma forma, na verdade, de melhorar a sugestão desse material para outras pessoas através do algoritmo aí do YouTube. Ok? Então, nos vemos nas entrelinhas de quarta-feira.